Então, oficialmente, bom dia, sejam muito bem-vindos em mais um episódio da UC Conexão, que toda semana traz para a gente um conteúdo relevante, importante para a nossa qualidade de vida e a qualidade do nosso trabalho. Hoje, a gente vai falar sobre algumas ferramentas que nós temos à nossa disposição, mas que a gente não conhece tudo que elas têm a oferecer. Então, nós chamamos uma colega que explora, que navega bastante nessas ferramentas, para poder nos ajudar a explorar melhor todas as funcionalidades que essas ferramentas têm, que estão à nossa disposição, para nos ajudar na organização das nossas atividades, no compartilhamento de informações, né, em estarmos colaborando com o trabalho dos colegas, organizando o nosso mesmo individual. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente esse assunto de hoje, né? Então, eu já vou passar para a Josi, que a Josi, a maioria já conhece, né? Que a Josi já fez um tour, né? Pela maioria das regionais, e o pessoal também quando vem aqui, então a Josi já é bem conhecida da galera. Então, agora eu vou passar para a Josi, para que ela nos ajude a navegar melhor nessas ferramentas aí, e contribua para a nossa produtividade, tá bom? Um abraço. No final, eu volto para a gente responder algumas perguntas, caso essas perguntas não sejam respondidas aqui ao longo da exposição da Josi, tá bom, gente? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Josi, eu vou desligar minha câmera e você assume, tá? Ei, pessoal, bom dia para todo mundo. É estranho ainda, né, falar assim, sem ver o rostinho de cada um. Mas eu queria primeiro agradecer, né, o GP, em nome da Adri, Renata, Moreira e Roberto, pelo convite. Fico bem feliz, fico bem empolgada quando a gente pode usar melhor nossas ferramentas, né, coisas tecnológicas que façam a gente ter mais produtividade. Eu vou começar apresentando para vocês, mostrando a apresentação, que é um resuminho de tudo que a gente vai ver hoje. Talvez não dê tempo da gente mostrar tudo, mas eu fico à disposição, se a gente tiver que ter um segundo momento mais aprofundado, estamos juntos também, a galera tem meu contato, quem precisar aprofundar em alguma coisa. Então eu vou compartilhar a tela na apresentação nesse primeiro momento, e depois eu vou para a parte prática. Não se preocupem em anotar ou navegar junto, porque vai ficar gravado e vocês podem consultar depois, tá certo? Tô vendo a Fabi comentando que a gente tá com a Sol e a bonequinha ali no fundo. Ela sempre me faz companhia, viu, Fabi? Vamos lá, pessoal, só um minutinho. Qual que é nosso objetivo de hoje? Eu vou desligar minha câmera, porque como eu estou em duas telas, eu fico não olhando para vocês. Então, a ideia é que mostre para vocês o Office, né? 365, que a gente tem um pacote de ferramentas contratado aí pelo Sebrae, e a forma da gente usar algumas ferramentas disponibilizadas nele de maneira mais organizada e produtiva. Como o nosso tempo não é tão grande, eu vou falar um pouquinho do Office, de como acessar, do OneDrive, do Forms, do Planner, do Teams. Ele está até com uma estrelinha diferenciada aí para mim, porque ele é uma ótima ferramenta, eu tenho usado bastante. E se der tempo, a gente vai falar de algumas dicas para reuniões online, senão elas vão ficar na apresentação e vocês podem consultar depois. Para a gente começar, eu trouxe uma brincadeirinha aqui, né, que contra dados não há argumentos, de uma pesquisa que foi feita pela UGP e publicada no dia 22, onde foram feitas algumas perguntinhas para vocês, que tipo de ferramentas vocês estavam usando, e aqui, para minha surpresa, o Teams apareceu que 82% das pessoas estão usando. E aí eu fiquei com uma dúvida de como a gente está usando. Será que é só para reuniões online, para fazer vídeos? Então, foi uma dúvida. Se vocês depois quiserem começar dizendo como vocês têm usado essa ferramenta, fiquei curiosa. Aqui também o Skype apareceu como utilizado, também é do nosso pacote, mas em comparação ao Teams, acabou que ele ficou um pouquinho de lado. O Hangout,
O Planner também é uma ferramenta que eu vou mostrar hoje, e aí aqui o número, né, de pessoas que usam está menor, está só 30%, mas vocês vão ver a potência dessa ferramenta, ainda mais nesse momento que a gente está todo mundo remoto, né, como que ele vai facilitar a nossa vida. Então vamos lá. O Office 365, só uma contextualizada, o que ele é, né? Ele é uma versão online por assinatura de um suite de aplicativos, ou então de uma fonte onde a gente tem vários aplicativos que nos ajudam aí na produtividade do trabalho. Ele é focado no trabalho colaborativo, simultâneo, e o mais bacana de utilizarmos esse ambiente é porque a gente tem garantia dos nossos dados e da segurança. Quando eu uso o Teams, é muito mais seguro do que quando eu uso o Zoom, por exemplo, ou uma outra ferramenta que está livre na nuvem, né? Para a gente acessar o Office 365, vocês podem acessar no browser do computador de vocês, então portal.office.com. Vocês vão informar o usuário de rede, então o meu, por exemplo, é Joseana A, mas eu sei que tem algumas pessoas que é a matrícula, né? Então, c alguma coisa, @sebraemg.com.br e a senha de rede. Então, vocês não vão entrar com e-mail, vocês vão entrar com o usuário de rede, @sebraemg.com.br. No celular, não existe uma forma de acessar o Office de 365, onde vocês vejam tudo. E sim, vocês podem fazer download, né, acesso de aplicativos, instalar no celular, que fazem parte do Office 365, mas eles vêm separadinho. Outra ferramenta que a gente vai falar hoje, vou navegar com vocês, é o OneDrive, algumas pessoas também devem conhecer, que é o nosso serviço de nuvem da Microsoft, onde a gente consegue conectar e ver todos os nossos arquivos. Então, ele permite que a gente armazene arquivo, proteja os nossos arquivos por estarmos numa rede segura, né? A gente pode compartilhar com outras pessoas, acessar de qualquer lugar e dos dispositivos que a gente tem. E isso é tudo sincronizado imediatamente de um para o outro, desde que você esteja com uma conexão na internet. Para acessar o OneDrive, vocês, depois de estarem lá no portal do Office, vocês vão ver o ícone do OneDrive, basta clicar. Isso quer dizer que eu estou acessando no meu computador, no browser do navegador, né, ou seja, o web. Ou eu posso acessar direto no meu computador, sem estar no browser. Então eu vou lá naquela pastinha amarelinha do explorador de arquivos. A gente vai ver o OneDrive lá, se vocês não encontrarem, é porque ainda não está disponibilizado na máquina de vocês, mas facilmente vocês conseguem instalar. E aí vocês vão informar o e-mail, usuário de rede, daquele jeitinho, e vão conseguir visualizar todos os arquivos que estão lá na sua base do online. Outra forma de acessar também é via aplicativos, né, do seu celular. Então tem para iOS e tem para Android. Aqui também na apresentação tá os links, vocês conseguem instalar facilmente. Uma outra ferramenta que eu vou mostrar rapidamente para vocês, e aí que faz um combinado com o OneDrive, ele chama Delve. É uma ferramenta onde a gente consegue ver sobre as pessoas da nossa instituição e a gente consegue também ver os arquivos da nossa instituição. Então, os arquivos que são compartilhados para todo mundo, os meus arquivos, os arquivos que são compartilhados comigo, os arquivos mais populares, eu vou dar uma breve navegada por ela, vocês vão ver que é bem legal. O Outlook também, app, eu sei que vocês, né, todo mundo já usa o Outlook, mas uma dica para vocês instalarem no celular o aplicativo, porque vocês terão acesso à agenda online, facilmente vocês vão ser lembrados de um compromisso, ou aceitar uma reunião, ou responder um e-mail de maneira mais facilitada. Então ele é bem levinho, fácil de baixar, uma sugestão aí para que vocês façam esse download. E aí só para falar, pessoal, que a Adri até botou um comentário aí, né, a Adriana
Sabione, eu só estou passando pelas ferramentas que a gente vai ver, tá? Mas a gente vai navegar em cada uma delas e dando um foco maior ao Teams, onde a gente consegue acessar cada uma delas de forma de equipe mais colaborativa. Outra ferramenta que temos ali no Office 365 é o Stream. Ela é uma ferramenta da Microsoft onde a gente consegue carregar, exibir e compartilhar gravações das nossas reuniões, alguma apresentação que eu faça em vídeo, se eu quiser fazer sessões de treinamento ou qualquer outro vídeo que auxilie a minha equipe ou que exija a colaboração da equipe. É como se fosse o nosso YouTube particular e secreto só da nossa organização. Ele também pode ser acessado lá no portal do Office, né? Então, o Office 365, digamos que é o pai, e todas essas outras coisas que eu estou falando estão conectadas a ele, fazem parte dele, vocês podem acessar no mesmo lugar. No celular também existe o aplicativo para iOS e para Android. O grande barato assim, do celular, além das funcionalidades que vocês têm no browser, né, no computador, vocês também podem fazer download de um vídeo, como se fosse na Netflix, quando eu quero assistir um vídeo offline, vocês podem fazer esse download para assistir mesmo quando vocês não tenham internet. Então, é bem legal essa funcionalidade. Uma coisa do streaming é que ele ainda não está disponível, né, para compartilhamento externo, ou seja, eu não posso criar um canal nele, um grupo de vídeos e compartilhar esse link para pessoas que não fazem parte da nossa instituição. E aí, quando eu falo Sebrae, é Sebrae todo, tá? Todo mundo do Sebrae, todas as UFs têm acesso aí ao Office 365. Mas eu consigo fazer download desse vídeo e disponibilizar em outro lugar, se for necessário, para pessoas que têm acesso externo. A gente também vai falar um pouquinho do Forms. Ela é a nossa ferramenta, eu coloquei aí rival, né, mas rival talvez não é uma palavra tão agradável, mas é o concorrente aí dos formulários do Google, onde a gente consegue facilmente criar questionários e cadastros personalizados. A gente consegue criar também coisas que tenham pontuação. Então, eu quero fazer uma provinha com respostas certas e erradas, que me dê ponto. Eu consigo colocar uma mensaginha na resposta que a pessoa, porventura, responder errada. A gente consegue acessar via celular, via computador, via browser, para a gente criar, né, o formulário, disponibilizar para as pessoas. Mas no celular a gente só consegue acessar o link para que a gente consiga ver as respostas. Ele gera alguns gráficos, vocês vão ver. Então, pelo celular eu não consigo criar um novo formulário, mas eu consigo acompanhar a resposta de formulários que eu tenho. E assim, eu falo que ele é muito melhor do que o Drive, né, do Google, porque ele faz todas as coisas que o Google faz, mas ele tem uma forma, quando eu quero ramificar as perguntas, muito mais facilitada. Eu vou mostrar para vocês. Então, ele tem dois tipos, né, formulários. Formulários significa que eles não têm ponto, não tem pergunta certa nem errada, é simplesmente um quiz, alguma coisa que eu quero ter daquele cliente. E eu tenho ramificações, então a partir de uma perguntinha eu posso desaguar na subpergunta A ou na subpergunta B, a partir da resposta que ele me der. E a gente tem os questionários, esses questionários são com pontuação e tem certo ou errado. A gente vai falar um pouquinho do Planner também, não sei se eu vi lá que na pesquisa, né, 30% usa com uma frequência baixa, mas é uma ferramenta bem legal também para a gente conseguir se organizar, atribuir tarefas. Então é como se a gente criasse um projetinho e eu posso colocar pessoas dentro daquele projeto. É muito parecida com a ferramenta Trello, que eu sei que algumas pessoas usam,
onde a gente tem um painel e eu arrasto facilmente as tarefas, atribuo a pessoas, anexo arquivos a elas, a gente vai ver também. Tudo isso a gente acessa lá via o portal do Office. O Planner também tem no celular, todos têm para iOS ou Android. E aí a gente chega no meu queridinho, né? Não sei se é o de todo mundo, mas é o meu, que é o Teams, onde a gente consegue, de maneira colaborativa, ver todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Pensando em equipes, pensando em grupos de trabalho. É um ambiente muito bacana. Ele está sendo muito utilizado nesse momento de pandemia pelas escolas. Tem até uns cases também de pessoal da medicina, de empresas que nem tinham muito acesso à tecnologia, que se voltaram para o Teams para não perder produtividade. Ele vocês podem acessar sem instalação, ou seja, via browser, né, sem instalar nada. Lógico que aí alguns recursos são limitados. Ou vocês podem fazer a instalação, aqui na apresentação tem um link, é bem simples a instalação. E também tem um acesso no celular, que não perde em nada assim, em funcionalidades. É um pouquinho mais contido, mas quase tudo você consegue fazer no celular. Eu achei interessante, trouxe essa foto aqui, que eu acho que, para vocês verem o quanto a ferramenta está atual, né? Então, a chamada lá do site delas é "nada pode parar uma equipe". Então, por isso que eu estou bem encantada com a ferramenta, para esse sentido de equipe que a gente está tendo que ter mais do que nunca nesse momento de pandemia, né? Então, é uma ferramenta que não faz mesmo parar uma equipe, desde que ela seja uma equipe. Então, alguns conceitos, né? Seja mais produtivo em grupo, descubra uma nova maneira de trabalhar em conjunto, e aí a gente vai passar por todas essas ferramentas. Eu trouxe algumas dicas de reunião online, mas eu vou deixá-la por último, se der tempo, que eu acho que não vai dar, mas se não der tempo, vai ficar na apresentação para vocês. Tá certo? Então eu vou parar um pouquinho aqui este compartilhamento, porque agora a gente vai entrar na navegação em si de cada uma dessas ferramentas. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser que pare em algum ponto que seja mais importante para vocês, aí no chat vocês podem mandar, que a Adri vai me posicionando aqui, tá? Eu vou tirar meu vídeo de novo, só para a gente navegar livremente. Então vamos lá, a nossa primeira telinha, né, a primeira apresentação da ferramenta que a gente vai fazer, eu vou falar aqui do Office 365. Então aqui eu já estou logada, mas deixa eu sair aqui do ambiente logado. Para vocês... Opa! Eu vou precisar pegar o link aqui, porque eu... Deixa eu só copiar o link aqui um segundinho para mostrar para vocês, de forma não logada, para vocês entenderem onde entra o nosso usuário de rede. Ao vivo tem dessas coisas, viu, gente? Deu um tilt aqui na hora de entrar. Deixa eu só resgatar o meu link aqui, que tá mais fácil. Só um segundinho, por favor. Vamos lá, agora deu aqui. Tô com muita... Tem 2 monitores aqui, e às vezes fica complicado navegar em mais de uma tela.
Vamos lá, quando vocês acessarem a primeira vez, vocês vão cair numa telinha pedindo para que vocês informem o usuário de rede. Então, aqui no meu caso é Josiana A, mas como eu disse, tem pessoas que usam o número da matrícula, @sebraemg. Aqui vai vir a senha de rede. E vocês vão acessar o ambiente do Office. Aqui ele só está me perguntando se eu quero me manter conectado ou não. Daqui a um tempinho ele já expira a minha sessão, ele me derruba ali da sessão. Eu quero me manter conectada. E aqui a gente está no Office, onde eu consigo visualizar todos aqueles aplicativos que eu citei para vocês. A gente começou pelo OneDrive, né? Então aqui vou mostrar para vocês um pouquinho o que é esse ambiente. Então, quando a gente fala de OneDrive, a gente está falando de um ambiente onde eu consigo carregar arquivos, navegar por arquivos, trabalhar com subir arquivos que estejam no meu computador para este ambiente. É um ambiente leve quando eu acesso o web, e se eu acesso do meu computador, eu também facilmente consigo arrastar um arquivo aqui para dentro e compartilhar com as pessoas. O que eu tenho aqui no OneDrive? A gente tem... Estou vendo que vocês não estão vendo a mesma telinha que eu. Peraí. Dri, a minha tela não está movimentando aí para vocês, eu acho, né? Só me retorna, por gentileza. Josi, a gente está naquela tela principal do Office, que tem um bom dia, com todos os iconezinhos. Tá, então eu vou ter que voltar aqui. Ok, agora vocês estão vendo um monte de pastinhas, né? Agora sim, agora eu estou. Se o pessoal não estiver vendo, o pessoal pode sinalizar aí pelo chat se já está vendo. Ótimo. Agora eu estou acompanhando junto com vocês. Então, assim, aqui é o Office 365, onde eu tenho todos os aplicativos que eu citei para vocês, né? O OneDrive, o Outlook Online, o Teams, o Stream, o Forms, o Planner, e eu tenho outros aqui também que fazem parte do pacote, mas são muitos, então era difícil a gente explorar todos. Mas vamos lá no OneDrive. Então ele tem bem uma estrutura como se eu estivesse acessando lá o Explorer da minha máquina, né, a partezinha onde eu compartilho as minhas pastas. Aqui eu tenho os meus arquivos, são arquivos da Josiana, e eles podem ser compartilhados com outra pessoa ou não. Então quando eu olho aqui para essa guia compartilhamento, eu consigo ver coisas que eu dei permissão para alguém, ou não, isso daqui está privado, só eu vejo. Eu posso facilmente pegar um arquivo do meu computador e arrastar para cá. Eu posso pegar um arquivo daqui e arrastar para a pastinha do OneDrive dentro do meu computador. Esse sincronismo é feito a todo momento. Aqui dentro também a gente consegue, além de ver os arquivos, né? Então aqui eu tenho todos os arquivos que foram carregados para essa pastinha, e aqui, ao clicar, eu posso interromper um compartilhamento. Vamos imaginar que eu não queira mais compartilhar com ninguém esse arquivo, ou eu posso dar acesso a pessoas específicas a esse arquivo. Então vamos imaginar que eu tenho um arquivo, eu quero compartilhar só com um colega. Vou colocar aqui uma colega. Eu posso dar uma permissão para ela de edição, ou não, eu quero só que ela faça a exibição desse arquivo. Posso notificar essa pessoa, né, dizendo, olha, Lian, agora você tem acesso a esse arquivo. Ou eu posso compartilhar de maneira mais geral a todas as pessoas do Sebrae que tenham o link, a pessoas específicas com acesso a essa pastinha, ou especificar pessoas dando nome, e aí eu posso dizer se eu permito edição ou não, e se eu quero bloquear o arquivo para download. Às vezes eu vou querer que a pessoa faça alguma intervenção ali na tela, mas eu não quero que ela edite o arquivo. Então, pelo browser, dessa forma, vocês conseguem acessar. Se a gente for olhar
para dentro do computador, né, se eu estiver acessando a minha telinha do computador, vocês vão ver que o OneDrive fica aqui no D, né, no disco da minha máquina, e aí eu posso facilmente arrastar arquivos para cá, que ele vai sincronizar lá para o meu ambiente online, ou vice-versa. Ou posso usar o celular para fazer essa sincronia, ele conversa entre todos os ambientes. E o mais legal desse ambiente é que a gente tem 1 tera de armazenamento. 1 tera são 1024 gigas. É muita coisa. Então, às vezes, a gente fica brincando de pendrive para lá, para cá, fica colocando as coisas no desktop, né, na telinha ali do desktop, sobrecarregando, sendo que a gente tem um ambiente super potente. Então, o OneDrive é isso. Além do OneDrive, eu falei para vocês do Delve, né, que é uma ferramenta onde a gente consegue ver informações de pessoas. Então, aqui eu vou buscar uma pessoa. Lian, hoje você está sendo meu exemplo, tá? Então, aqui eu estou buscando uma pessoa, eu tenho informações da Lian em relação à organização, né? Então, eu sei que a Lian é da unidade do Ricardo, quem são as pessoas que ela está vinculada, consigo ver com quem a Lian está trabalhando no sentido de arquivos que ela está compartilhando, ou coisas assim. Eu consigo ver documentos que foram acessados pela Lian em dado momento, e aqui eu consigo exibir o perfil dela de uma maneira mais complementar. Aqui é porque não está preenchido, mas eu vou mostrar o meu, e até para estimular que vocês preencham, que a gente tem informações de colegas assim que talvez a gente não tenha pensando em credenciais do Outlook. Então eu posso contar um pouquinho mais sobre mim, quais os projetos que eu estou envolvida. Aqui eu coloquei o meu link, né, do LinkedIn, qual que foi a minha formação. Eu posso colocar minhas habilidades, é uma forma bem legal da gente se conhecer. E aqui também eu consigo ver os arquivos, então se eu quiser buscar, vamos pensar aqui, universidade. Ele vai me mostrar tudo que tenha a palavra universidade aí dentro desse universo de documentos, e aí pensando em documentos que são compartilhados, tá, pessoal? Ou dentro de documentos que são meus mesmo. Então ele fala onde que está esse documento, se ele é público, se não, e eu posso trazer ele para os meus favoritos, abrir o documento, trazer para os favoritos é marcar nessa bandeirinha, e aí ele vem aqui para a minha tela em favoritos. Aqui eu favoritei alguns documentos só para vocês verem como fica. E o legal também é que eu consigo ver quantas visualizações tiveram nesses arquivos, onde eles estão. O Rogério está perguntando onde que eu achei o Delve. Lá dentro do Office 365, Rogério, naquele portal Office, né? Estão todos esses aplicativos. O Delve está aqui, ó, tá? Aí você clica, você vai vir para essa telinha. Então o Delve é isso. O Delve também está no Office 365 em app. A Beatriz está, não sei se é uma pergunta ou um complemento, mas ele está sim. Aí a gente passa para o Stream, que é o Microsoft Stream, né, que são o de vídeos. Ele também está lá no portal. O que eu consigo nesse ambiente? Aqui a gente está na Home. Aqui eu consigo fazer uma busca por vídeos, ou por canais de vídeos, ou por pessoas que postaram vídeos, ou por grupos que eu sei que tem vídeos. Aqui eu vejo os meus conteúdos, então eu vejo todos os vídeos que eu, Josiana, postei. Então aqui estão todos os vídeos. Eles podem ser de acesso privado ou público. Os meus aqui são de acesso privado, ou seja, eu compartilhei com um grupo específico de pessoas. Aqui a gente também consegue ver os nossos grupos. Então, como que funciona aqui o Stream? Eu posso criar um grupo. Então, eu vou criar um grupo aqui, o C.
25/6, vai ser um canal para quem participou do C Conexão. Ele é um grupo que vai ser privado ou não? Eu quero que ele seja público. Qualquer pessoa da instituição Sebrae acessa. Não, eu quero que seja um grupo privado. E quem eu quero que faça parte desse grupo? Eu quero que a Lian faça parte desse grupo. Eu quero que a Adriane faça parte desse grupo. Ok, só quero essas duas pessoas e eu vou criar esse grupo. Então, eu criei um grupo privado para 2 pessoas e agora eu posso criar vídeos e inserir para esse grupo ou eu posso criar um canal desse grupo. Então, eu vou fazer isso, eu vou criar um canal. Eu venho aqui em canal, o meu canal é como se fosse um canal de TV mesmo. Vai chamar o C Sebrae. Ele é um canal de grupo específico, né? Eu coloquei o nome dele lá de o C. Vou pesquisar. O C Sebrae. Ok. Isso significa que eu criei um canal que só pessoas que fazem parte desse grupo que vão assistir as coisas que eu coloquei dentro. Então, aqui está o meu canal criado. E dentro desse canal, o que eu posso fazer? Eu posso inserir vídeos. Então, aqui, ó, eu posso fazer upload de vídeos. Eu posso fazer um evento online, uma chamada para um evento online. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. A gente precisa de um outro software para fazer isso. Ou eu posso gravar a minha tela e salvar o vídeo aqui dentro desse canal. No meu caso aqui, eu vou abrir um vídeo para vocês verem. Então aqui eu tenho um vídeo que eu criei e eu posso fazer algumas configurações nesse vídeo quando ele termina, né? Eu posso alterar o nome, a descrição, eu posso colocar uma imagenzinha que eu quero que apareça, eu posso permitir que as pessoas comentem, eu posso permitir que as pessoas compartilhem, e isso vira um vídeo disponibilizado no meu canal, que vocês vão ver como que a gente usa ele dentro do Teams ou de outra forma. Aqui nos nossos conteúdos também ficam gravadas as nossas reuniões, que porventura a gente tenha colocado para gravar quando eu estou fazendo uma reunião dentro do Teams, para esse lugar que elas vêm. Então aqui para reuniões, e aí depois que essa reunião acontece, eu posso vir aqui, editar, e dizer, eu quero que essa reunião seja pública só para algumas pessoas, eu quero que essa reunião seja pública dentro de um canal, eu quero que ela seja só para um grupo de pessoas, tá? É uma ferramenta, assim, muito potente, eu também tenho usado bastante, até para fazer treinamentos do SaaS e coisas assim. A gente não consegue, infelizmente, passar todas as funções. Outro aplicativo, aqui voltando ao Office, né? A gente tem aqui o Forms, só um minutinho que a Simone fez uma pergunta. A busca é feita em vídeos que estão no OneDrive ou em outro canal? Simone, não são vídeos do OneDrive, aqui são vídeos do Stream mesmo, que é como se fosse o nosso YouTube do Sebrae, que eu disponibilizo ali os nossos vídeos. Para colocar vídeos ali dentro, eu posso acessar o Stream e subir um vídeo. As reuniões que eu gravo vão para lá, ou eu posso fazer um vídeo naquele momento e já subir para o Stream. No celular, ele também tem as funcionalidades de gravar vídeo, de subir a tela do celular, né, tipo, fazer uma gravação da tela, e o mais legal do celular é aquilo que eu falei, às vezes eu posso fazer download de alguns vídeos e dizer, esses aqui eu quero acessar offline, quero deixar meus vídeos de cabeceira, mesmo que eu não tenha internet, eu vou usar para consulta ou alguma forma. A Renata está sugerindo que depois eu grave um vídeo explicando cada ferramenta, posso gravar, a gente faz esse combinado, porque são muito boas, assim, a gente tem muito a ganhar utilizando cada uma delas. E aí outra ferramenta é o Forms.
essa é a carinha, né, da tela inicial do Forms. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um novo formulário. Novo formulário significa formulários onde não existem respostas certas ou erradas. Eu quero fazer uma pergunta, um quiz, ou questionário. Questionário, sim, eu posso dar pontuação às perguntas, dizer qual está certa, qual está errada. Aqui eu já criei um do tipo formulário, só para vocês verem a visão de quem está criando, né? Então aqui eu tenho um formulário sem pontuação, coloquei aqui um título, né? Eu dei um título que eu quiser para esse formulário. Tem umas perguntinhas que eu fiz, né? Então eu perguntei: você se considera uma pessoa feliz? Sim, não, ou não, sem responder. E a partir do que o cliente, cliente, né? Quem está usando é o cliente. A partir do que ela responde aqui, a pessoa, eu consigo direcionar para outras perguntas, que é o que a gente chama lá de ramificação. Então, como que eu faço uma ramificação? Criei essas 3 perguntinhas, e aqui eu tenho a funcionalidade de ramificar, clicando aqui, adicionar ramificação, e aqui eu digo: você se considera uma pessoa feliz? Se sim, eu quero que essa pessoa que respondeu sim, que ela vá para essa segunda pergunta. Tá, se você é feliz, o que te deixa mais feliz? Conta pra gente. Ela respondeu, vamos para o fim do formulário. Se não, se é uma pessoa que não é feliz, a gente vai mandar ela para a terceira pergunta. Eu ramifiquei aqui para uma terceira perguntinha. Tá, se você não é feliz, como a gente pode te apoiar para que a felicidade venha? Ela responde e também vai para o fim do formulário. Então essa é a forma que a gente tem de ramificar. E aí a gente poderia criar mais infinitas perguntas e elas irem se ramificando. Quando eu crio esses questionários, eu consigo facilmente ver as respostas em gráficos, tá vendo? Eu consigo ver um resuminho dessas respostas em gráficos. Então aqui está o gráfico lá das pessoas que responderam. Ou eu consigo abrir no Excel, e aí quando eu levo para o Excel, eu vou ver informações mais precisas, né? Então, assim, todas as informações, eu posso filtrar os dados, posso trabalhar nos dados como for melhor ali para mim. Aqui no Forms também, na minha visão enquanto apresentador, né, enquanto criador do Forms, eu posso escolher um tema que eu queira, tem alguns temas prontos, ou eu posso incluir um tema, uma cor, um fundo de tela, o que eu queira, e eu posso compartilhar esse Forms dizendo: eu quero que qualquer pessoa com esse link responda essas perguntas, ou não. Eu quero somente que pessoas da nossa instituição, da nossa organização respondam essas perguntas. Se eu marcar essa opção, significa que as pessoas vão ter que botar nome e e-mail para responder, né, para eu confirmar que são da nossa organização. Aqui não, qualquer pessoa responde. Eu posso compartilhar esse formulário para que outro colega colabore comigo, ou eu posso compartilhar esse formulário como um modelo para que outras pessoas utilizem como modelo. Aqui também em configurações desse formulário, eu consigo dizer: olha, esse formulário está aceitando respostas sem uma data de início, uma data de fim, ou eu posso colocar uma data de início, uma data de fim. Eu quero que ele comece a aceitar respostas hoje às 11 e termine hoje às 11h50. E aqui eu posso personalizar uma mensagem de agradecimento, que quando o cliente acabar de responder, ele vai ter essa respostinha. Então esse é o formulário que não existe certo nem errado, não tem pontuação. E aí, em contrapartida, a gente tem um formulário que aceita pontuação. Então aqui é um formulário do tipo questionário, e daí eu consigo fazer o seguinte: eu faço uma pergunta, dou algumas opções dessa pergunta, digo qual que é essa pergunta, a resposta certa, e dou um ponto para essa pergunta. Então, olha, para essa pergunta ela está valendo 5 pontos, a resposta certa é essa, e ele ainda permite que eu coloque uma informaçãozinha para quem respondeu porventura errado.
Então aqui, ó, eu posso clicar e colocar, sei lá, não foi dessa vez. Precisa estudar mais. E aí eu posso criar várias perguntas. E aí como que isso fica para o usuário? Aqui é o respondente, né, o usuário. Então, a minha primeira pergunta: na condição de MEI, qual o seu limite de faturamento, receita bruta para o exercício do ano? Eu vou responder errado só para vocês verem o que acontece. Todos são considerados desafios do empreendedor, tratado pelo Sebrae Minas, exceto, vou responder aqui certo, e vou dar um enviar. Quando eu dou um enviar, eu posso ver os resultados, né, que eu tive naquele formulário. Então, olha, essa aqui eu errei, a resposta certa era essa, eu respondi essa, e aí ele vai e me dá uma informaçãozinha dizendo que eu preciso estudar mais, inclusive eu posso colocar até um link para o lugar onde ele deve estudar. E essa aqui eu acertei. Isso daqui, então, é a tela de quem está respondendo. Quando eu vou para a tela de quem criou o formulário, aqui é a mesma coisa. Eu vejo o gráfico, né, das perguntas. Então, eu vejo quantidade de pessoas que responderam, o que elas responderam, e também posso abrir no Excel, ok? Também é uma ferramenta muito potente, dá para a gente usar para muita coisa. Uma outra ferramenta que eu tinha passado para vocês é o Planner. Eu estou preocupada com o nosso tempo aqui. Agora que eu vi que são 10h44, a gente nem chegou no Teams. Vou passar rapidamente, então, o Planner. O que é o Planner? É uma ferramenta onde a gente pode criar projetos, planos de projeto, para que seja colaborativo e a gente tenha uma organização desses projetos. Então, aqui em novo plano, eu posso dizer se é um plano público, todo mundo da instituição pode participar, ou não, é particular, eu vou adicionar algumas pessoas. Criei o meu plano. E aí, o que é o Planner? Ele funciona muito lá no estilo do Trello, para quem conhece. Eu posso criar alguns baldezinhos aqui, né, que a gente chama desses buckets. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um evento. Então, eu posso colocar aqui antes do evento, durante evento, e pós-evento. O que eu tenho de tarefa para fazer antes do evento? Então antes do evento eu tenho que ligar para os fornecedores. Quem que vai fazer essa tarefa? Sou eu mesmo ou eu poderia ter outros colaboradores aqui que eu adicionei ao meu plano? E ela é uma tarefa que tem que ser concluída até o dia 25 e eu vou adicionar a tarefa. Quando eu adiciono essa tarefa, se eu clicar nela, eu também vejo algumas outras informações. Eu posso dar um progresso para ela, dizendo que ela está em andamento. Eu posso dar uma prioridade, ela é urgente, ela foi iniciada na data de hoje e ela ainda não foi concluída. Eu posso escrever, né, uma informação para quem foi executar essa tarefa, mais detalhada. Eu posso adicionar um item, então assim, ligar para o fornecedor João. Ligar para o fornecedor Pedro. Então, o que significa? Essa tarefa é ligar para fornecedores, mas eu tenho checklists, ou seja, mais de um fornecedor. Então, para o João eu já liguei, eu vou marcar aqui. Eu posso adicionar um anexo, e aí pode ser um anexo arquivo, eu posso pegar um arquivo do meu computador e anexar, ou pode ser um anexo de um link, já disponibilizado no meu OneDrive, por exemplo, eu copio o link e colo aqui. Então aqui eu tenho a minha tarefinha, ela não foi concluída ainda, mas vamos imaginar que ela foi concluída. Eu clico aqui, e aí ela some do meu antes do evento, não tem nenhuma tarefa, ela foi concluída. Isso é muito legal para a gente acompanhar o desempenho dos nossos projetos, porque se eu for aqui em gráficos,
eu tenho informações bem resumidas de quantas tarefas eu tenho não iniciadas, em andamento, atrasadas, concluídas. Eu posso ver essas tarefas agrupadas por baldinhos, né? Ou não, eu quero ver as tarefas por atribuições. Então aqui eu quero ver todas que estão atribuídas para a Josiana. Como eu já concluí, ela não apareceu aqui. Eu posso ver pelo progresso das minhas tarefas. E aqui também eu tenho gráficos. Então dentro do baldinho antes de evento, eu tinha uma tarefa e ela já foi concluída. Então ele me dá algumas explanações aqui. E no calendário também eu consigo ver tarefas de cada dia que eu tenho. Então, se eu tivesse uma tarefa para ser concluída aqui dia 26, ela apareceria aqui para mim. Dentro desse plano, eu posso incluir pessoas a qualquer momento. Então, eu venho aqui em membros, incluo pessoas, busco por uma pessoa, e posso incluir, isso significa que ela vai fazer parte do meu plano. Eu posso atribuir tarefa para ela, ela pode acompanhar como estão as tarefas. Do Planner é isso, mas assim, tem que explorar, tem muita coisa, então acessando aqui o Office, clicando, vocês também vão ter bastante informações sobre o Planner. E chegamos então ao Teams, que é o nosso... para mim, assim, a bola da vez. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Eu vou compartilhar aqui o meu, então tem algumas informaçõezinhas de coisas que eu já criei. Como funciona o Teams? Ele é muito além de reuniões. Também funciona para reuniões, né? Então vou começar por elas, inclusive. Então aqui eu estou no Teams na versão computador, ele está instalado na minha máquina. Mas a gente não perde nada usando celular ou browser. É um pouquinho limitado às funcionalidades. Aqui no Teams, na tela inicial, eu consigo ver atividades. Então, eu marquei algumas coisas para que as pessoas... tudo que comentarem em determinados grupos, eu quero ver aqui nas minhas atividades. Eu consigo ver aqui os chats que eu iniciei com algumas pessoas, ou reuniões que eu participei. Eu consigo ver aqui as equipes que eu faço parte. Então aqui eu tenho algumas equipes que estão cadastradas. Eu consigo ver aqui o calendário. Esse calendário é o mesmo calendário do Outlook. Aqui a gente tem algumas funcionalidades a mais enquanto Teams, né? Porque eu estou fazendo dentro do Teams, por exemplo. Aqui, a partir do calendário, eu já consigo iniciar uma reunião do Teams. Eu posso vir aqui em reunir agora, dou um ingressar na reunião, e aí eu chamo pessoas. Primeiro eu abro a sala e aí eu chamo pessoas para participar dessa reunião. Quando eu estou numa reunião dentro do Teams, o que eu posso fazer? Câmera, microfone, compartilhar minha tela. E aí eu tenho compartilhamento de apresentação, ela precisa ser uma apresentação em PowerPoint. Eu posso compartilhar uma janela específica, eu só quero aquela janelinha. Ou não, tudo que eu fizer na minha tela, na minha área de trabalho, eu quero que as pessoas vejam. Eu posso parar de compartilhar. Eu posso levantar a mãozinha, né? Então, olha, pessoal, estou precisando falar aí na nossa reunião, uma forma de nos organizarmos. Eu posso participar de um chat, então aqui dentro de chat, eu posso ver os participantes da reunião. A qualquer momento eu posso convidar alguém, posso digitar aqui o e-mail, né, o nome de alguém, ou então eu posso copiar as informações dessa reunião aqui nesse linkzinho e posso enviar para a pessoa para que ela participe. Uma dica: se vocês forem compartilhar isso no WhatsApp, alguma coisa, primeiro vocês colhem aqui no chat e copia o link e depois joga para onde vocês queiram compartilhar. Senão as informações vão aparecer em branco. Aqui nessa telinha também, quando eu clico em participantes, eu consigo fazer o download da lista de presença. Então, ou seja, quem estava presente nessa reunião, isso tem que ser antes da reunião concluir, tá, pessoal? Então, com a reunião acontecendo,
eu faço o baixo, antes de fechar, né, lógico, a reunião, eu baixo a lista de presença. Daí ele vai me mostrar quem estava, a hora que entrou, a hora que saiu, é uma lista de presença mesmo. Outra dica também, a maioria das pessoas saem da reunião simplesmente clicando em desligar. E aí o que acontece? Esse chat dessa reunião fica lá ad eterno, né? O organizador tem que vir aqui nos 3 pontinhos e dar um encerrar reunião. Quando eu faço isso, significa que as pessoas depois não vão ficar conversando ali no chat daquela reunião. Não sei se vocês já observaram, quando a gente sai da reunião, fica um monte de chat acontecendo, a gente até esquece de onde é. Então a gente pode encerrar por aqui. Devemos encerrar por aqui. Quem está com o Teams versão desktop tem uma função muito legal, que é esse mostrar efeitos de tela, de fundo de tela. Então, por exemplo, não está legal, talvez o meu fundo, não quero que vejam as pessoas que estão aparecendo atrás, então eu vou colocar aqui um fundo, hoje eu quero estar na praia, e vou aplicar e ativar o meu vídeo com esse fundo. Deixa eu ver se ele vai ativar, porque eu estou em outra tela. Ele não está ativando a minha câmera, porque eu acho que eu estou usando o Webinar Jam e aqui com câmera. Mas ele exibe você na tela com esse fundinho atrás. E se passar alguém atrás, não tem o menor problema, porque a pessoa não vai ser vista. Ela vai ver o fundo e você. Fica como se fosse um chroma key. Outra opção que a gente tem aqui, a gente pode, no momento da reunião, fazer anotações da reunião. Então, eu fui aqui nas 3 bolinhas, fazer anotações da reunião, fazer anotações. E ele gera uma espécie de uma ata bem organizadinha, sabe? Que depois eu consigo compartilhar com todos esses participantes. Então, eu posso colocar aqui ata. E aqui eu vou criando sessões, né? Eu posso escrever alguma informação aqui. Aí depois eu quero fazer uma outra sessão dessa ata, que vai chamar, sei lá, pendências. E aqui boto mais informações. Então vai gerando uma ata online da reunião e colaborativa, para quem gosta de anotar, é bem mais produtivo. Aqui também eu posso iniciar a gravação de uma reunião, e aí é importante que a gente avise as pessoas, olha pessoal, vou iniciar uma gravação, tá? Todo mundo está de acordo. Para o usuário também aparece, olha, essa reunião está sendo gravada, e ele pode dizer, não quero que me grave, ou não. Quando eu inicio essa gravação, e depois quando eu encerro a reunião, ela vai lá para o meu stream, naquela parte de reuniões, e fica lá o meu vídeo, e todo mundo que participou dessa reunião tem acesso. Então, se eu não quero que as pessoas tenham um pós-acesso, eu faço as configurações por lá. Aqui eu vou encerrar a minha reunião. Então, a partir de agora, quem estivesse na minha reunião não consegue mais participar do chat, mas ela consegue ver aqui, por exemplo, as anotações que a gente fez na reunião. Se fizemos algum compartilhamento de arquivos, ela também consegue ver sempre, para sempre. Estão perguntando se a gente consegue como colocar na versão desktop no meu notebook, não tem essa opção. Renata Lana. Renata, quando você acessar a versão do browser, aqui na sua tela, bem embaixo vai aparecer assim, instalar ou fazer download. Depois você observa aí na sua tela. Daí você clica, ele vai fazer o download para você, tá? Uma pessoa também, o Paul James, perguntou se só o organizador encerra a reunião. Sim, só o organizador encerra. Todas as outras pessoas simplesmente saem da reunião. Mas elas desligam, né, naquele botãozinho vermelho, mas elas continuam no chat enquanto elas quiserem, isso que não é legal. Aí por isso que é importante vocês encerrarem. Uma outra coisa legal do Teams também, então aqui nessa minha telinha de chat, vamos imaginar que eu queira buscar por algo que eu sei que
pegar aqui. Vou ter que ir na Lian de novo, Lian. Eu quero buscar algo que a Lian falou comigo. Então aqui me mostra todos os chats que eu tive com a Lian, todos os arquivos que porventura a gente compartilhou, e aqui também me mostra as atividades da Lian dentro dos squads, né, dos grupos, das equipes que ela trabalha. Ou eu poderia também procurar por um termo específico, vamos imaginar que... E aí ele me mostra todos os meus chats, a palavra marketing digital. E aí eu posso filtrar por uma pessoa que falou isso comigo, eu posso filtrar se foi num chat, se foi no canal, se foi em todos. Ah, não, eu quero procurar marketing digital só em pessoas ou em arquivos que tenham essa palavra. Então é uma forma também de a gente localizar facilmente as coisas. A gente tem aqui as equipes, que eu acho que é a parte sensacional do Teams. A gente consegue criar equipes, e eu posso ter equipes livres que qualquer pessoa que eu convide acesse, ou eu posso ter equipes que tenham canais privados. Só algumas pessoas que são dessa equipe squad de conteúdos podem acessar este canal. O canal geral, qualquer pessoa da equipe acessa, mas eu consigo criar outros microcanais para falar de assuntos mais específicos. Para criar equipe, facilmente eu clico aqui em criar equipe, criar uma nova equipe. Eu posso criar uma equipe a partir de um grupo do Office que eu já tenho existente. Então, por exemplo, se eu criei um planner e adicionei pessoas ali dentro, isso virou um grupo. Então, eu já posso aproveitar aquele grupo. Ou não, eu quero criar uma equipe a partir do zero. Como que essa equipe vai ser? Ela vai ser privada, qualquer pessoa da instituição pode falar, eu quero participar dessa equipe, ou não. Desculpa. Privado, eu preciso dizer quem são as pessoas, ou público, qualquer pessoa da instituição. No meu caso aqui vai ser privado. Ou coloco uma breve informação, né, para que as pessoas saibam de que é essa equipe. Dou um criar. E daí ele vai me pedir para adicionar quais são os membros que fazem parte dessa equipe, quais são as pessoas da minha instituição. E aqui o legal é que eu posso adicionar pessoas que não são da nossa instituição. Então, uma pessoa externa pode fazer parte dessa equipe. Aqui eu não vou adicionar pessoas agora, só para a gente andar um pouquinho mais rápido. Quando eu crio uma equipe, aqui está a equipe que eu acabei de criar, o C Conexão. Ela gera um canal. O que significa esse canal? É um local onde todo mundo dessa equipe pode fazer postagem, pode ver os arquivos que eu fui adicionando àquela equipe, pode acessar o que a gente está chamando de wiki aqui, né, de Wikipedia, de criar como se fossem perguntinhas e respostas rápidas para que as pessoas saibam, sei lá, algumas curiosidades do projeto ou de uma reunião que vai acontecer. Então, por exemplo, o que é o Sebrae Play. Aí aqui eu coloco as informações do que é, e ele fica como uma espécie de consulta ali para as pessoas que forem da equipe a qualquer momento acessarem ou colaborarem com a equipe. Aqui em postagens, é uma forma bem legal de interagir com as pessoas. O que eu posso fazer nas postagens? Eu posso iniciar uma conversa. Inicio uma conversa simples aqui, eu posso fazer menção a uma pessoa da equipe a esse projeto, sempre a essa conversa, eu digito @ vai aparecer para mim todas as pessoas que estão naquela equipe, assim como no WhatsApp, no Instagram aparece, seleciono a pessoa, eu posso fazer marcaçõezinhas no meu texto, eu posso postar essa conversa em vários canais da minha... que eu faço parte, tá vendo? Então eu tenho vários canais, eu posso postar em todos de uma vez só.
Eu posso anexar um arquivo, eu posso colocar emoji, figurinha, eu posso reunir agora. Então vamos imaginar que eu estou aqui num canal e aí eu quero iniciar uma reunião com todo mundo deste canal. Eu dou um reunir agora, coloco um assunto. Vou fazer aqui só para vocês verem. Comecei uma reunião comum, só que ela está acontecendo dentro de um canal. O que acontece quando é assim? Se qualquer pessoa acessar o canal, que faz parte desse canal, tá vendo que tem uma câmerazinha aqui? Significa que tem pessoas online participando de uma reunião naquele canal. Ela acessa o canal e ela pode ingressar aqui a qualquer momento, nesta reunião. Aqui eu vou interromper a minha reunião, vou encerrar. Outra coisa que a gente pode fazer, lembra que eu disse que o Teams, ele chama todas as coisas que eu fui mostrando para vocês antes? Então aqui no meu Teams, da minha equipe, eu cliquei lá no maisinho, e eu disse que para essa equipe, né, eu quero, por exemplo, usar o Forms. E como que eu quero usar o Forms dentro dessa equipe? Eu quero criar um formulário compartilhado para que a equipe possa ver os resultados e me ajudar a montar aquele formulário, ou não, eu quero adicionar um formulário já existente que eu criei. Então, vou pegar lá um daquele que a gente criou, e eu quero que as pessoas coletem respostas, ou seja, que elas respondam a esse formulário facilmente ali dentro da equipe, ou não, eu quero que elas vejam o resultado dessa pesquisa. E vou salvar. Quando eu faço isso lá dentro da minha equipe no canal, eles estão vendo o resultado em tempo real de uma pesquisa ou alguma coisa que está acontecendo. Eu posso também, a essa equipe, adicionar um planner. Isso significa que eu estou... vamos imaginar que eu fiz um projeto lá no meu planner, né? Criei um projeto, aquele lá do evento que eu tinha criado para vocês, e eu quero exibir ele aqui dentro do meu canal. Desculpa, aqui não tem um planner para essa equipe, por isso que ele não está exibindo. Vou criar um novo aqui, nossas tarefas, por exemplo. Vou salvar. E aí ele vai enxergar o planner dentro do Teams, onde eu posso criar as tarefinhas, fazer todo aquele trabalho que eu mostrei para vocês dentro do planner. O bacana assim, das equipes, vamos imaginar no contexto de uma regional. Vamos imaginar que eu tenho aqui a regional centro e eu tenho as micro-regiões. Então eu posso criar a equipe regional centro, daí eu tenho um canal geral que todo mundo dessa equipe que eu incluir vai participar, mas eu posso adicionar canais a essa equipe. Aqui eu posso criar mais um canal a essa equipe, que vai ser, por exemplo, MR Grande BH. Ele não é acessível para todos da equipe. Aqui eu quero que apenas um grupo de pessoas daquela equipe participe, e vou criar um novo canal. Isso significa que neste canal eu só vou colocar pessoas que sejam da MRBH, por exemplo. Ou eu poderia ter canais, por exemplo, dentro de uma regional, dentro de uma unidade, mas por grupo de pessoas. São pessoas que são consultores, que são analistas, que são assistentes, não sei, pela divisão que a gente quiser fazer. Mas lembrando, todos os canais, todas as equipes sempre têm o canal geral, que é o comunicado para todo mundo que fizer parte daquela equipe. E uma coisa legal da equipe, daqui eu estou em uma que a gente está bem movimentada, que tem vários canais, inclusive, que a gente consegue vir aqui e eu consigo fazer um gerenciamento desse canal,
onde eu consigo fazer uma análise do engajamento das pessoas nesse canal. Então, por exemplo, aqui na minha equipe a gente tem 65 pessoas, a gente tem um engajamento de 59 postagens, 114 respostas a essas postagens, menções que foram feitas, reações às coisas que foram postadas, e aí vai mostrando o nível de engajamento das pessoas por dia. É legal a gente ver se a equipe está sendo movimentada ou não. Dri, eu vi que passou um pouquinho do tempo, eu posso continuar? A gente para? Como que a gente faz? Então, o que ainda está faltando aí falar, Josi? Porque realmente, assim, a gente já está com 1h07, eu não sei como é que está aí a disponibilidade das pessoas. Você ainda tem que falar de calendário? Eu ia mostrar as possibilidades de marcar uma reunião e tal. Pessoal, fala aí rapidinho no chat se a gente ainda continua mais uns minutinhos ou se a gente deixa para uma próxima. Dá uma sinalizada aí para a gente, porque a gente já está com 1h07. E ainda tem... Eu estou com 2 perguntas também, Josi, que o pessoal fez, e aí a gente também precisa responder. Algumas pessoas estão falando... O Marcelo falou que está disponível, mas, enfim, vamos seguir mais um minutinho, então, mais rapidinho, para a gente só não deixar uma coisa tão no ar. Vamos lá, então, Josi? Vamos sim. Talvez a gente detalhe menos a partir de agora. O pessoal está muito interessado nesse item equipes, mas, né, a gente pode, de repente, depois fazer um segundo momento, porque é muito, muito legal, assim, equipes. É uma coisa boa da gente realmente usar e estimular. Então, tem sido bem produtivo, assim, depois até o pessoal que, se estiver assistindo, for dessas equipes, né, daqui dos squads de conteúdos, eles podem contribuir. Então pode continuar, Josi. Mais uns minutinhos. Então, dentro da equipe, também vou só pegar um exemplo aqui, né, do que a gente tem feito, para vocês verem como é que é legal o estímulo das equipes. Então, a gente está trabalhando num squad de conteúdos, né, que a gente está trabalhando num projeto do Sebrae Play, enfim. E aí, uma das coisas que a gente colocou como desafio dessa equipe é que as pessoas postassem um anúncio sobre si mesmo para estimular e que as pessoas interagissem. Então, é uma forma muito legal de vocês, quem trabalha com equipes, né, provocar essas coisas. Então, aqui as pessoas postaram um anúncio sobre elas, dá para a gente formatar, colocar imagem, uma série de coisas, e as outras pessoas da equipe iam comentando, dando emotionzinho, né, dizendo o que achou daquele post, e a gente ofereceu um selo para essas pessoas, sabe, que publicaram. Então a gente fez uma espécie de uma gamificação. Então tem sido bem legal, assim, o estímulo da galera. Outra coisa legal de fazer dentro de uma equipe, eu criei aqui uma abinha que chama gravações. O que significa isso? Aqui eu fiz um vínculo lá com o meu canal de stream. Lembra que eu mostrei para vocês o stream? Um canal específico para esse grupo de pessoas. Então eu fui lá no stream, criei um grupo que chama Squad de Conteúdos, coloquei as pessoas que eu queria dentro e adicionei vídeos dentro desse grupo. São esses 2 vídeos, então facilmente as pessoas que fazem parte dessa equipe podem acessar os vídeos que o gestor da equipe, né, acha interessante que eles participem. E aqui eu consigo ver quantas pessoas assistiram, se elas curtiram ou não aquele vídeo. Para adicionar um canal a uma equipe também é bem fácil. Então, a gente vem aqui, estou numa equipe, o C Conexão, fui no canal geral, ou poderia ser num canal particular. Venho aqui no maisinho e digo que eu quero adicionar um canal de stream. E aí ele vai me dizer, você quer adicionar um canal que já existe? Então eu peço que você copie o link desse canal e cole aqui para mim, ou não, eu quero adicionar só um vídeo lá do stream. Aí eu copio a URL do vídeo, coloco aqui, dou um salvar, o meu canal é criado para essa equipe acessar facilmente. Quando vocês criarem uma equipe também, pessoal, aqui
vai aparecer para vocês, enquanto gestores, abrir as perguntas frequentes, que aí tem todas as informações possíveis sobre o Teams. Ou quem não criou uma equipe e quiser saber, aqui em ajuda, se não estiver aparecendo para vocês aqui embaixo, ó, do lado esquerdo inferior da tela, aqui nos 3 pontinhos, vocês vão localizar o ajuda do Teams. E no ajuda, vocês têm vídeos por tópicos, por treinamento, algumas novidades, então dá para vocês aprofundarem. Passar aqui rapidamente para o calendário. Calendário do Teams. É o mesmo calendário do Outlook, né? Então, se eu tiver uma agenda montada lá no Outlook, eu também consigo enxergá-la aqui dentro. E eu consigo montar uma reunião aqui. Eu posso fazer um reunir agora, que é aquele que eu mostrei para vocês, ou eu posso criar uma nova reunião. Ou eu posso ingressar numa reunião do Teams que está acontecendo. Aqui é porque eu não tenho nenhuma que está acontecendo agora, mas 5 minutinhos antes dela iniciar, aqui fica aparecendo um botãozinho ingressar, eu clico, acesso à reunião. Para criar uma nova reunião do Teams, eu vou dar um nome para ela, né? Eu vou adicionar os participantes, assim como no Outlook. Vou botar um período, tudo certinho. Eu posso dizer que eu quero que essa reunião aconteça dentro de um canal. Então, aqui estão todos os meus canais. Os canais privados não são exibidos, tá? Eu quero que aconteça aqui dentro do UC Conexão geral. E vou dar o enviar a reunião. O que vai acontecer? A Anne vai receber o convite da reunião com o link do Teams, né, para participar. Mas as pessoas que fazem parte desse canal, dessa equipe, também vão ver que está rolando uma reunião naquele momento. E elas podem ingressar, se quiserem, a reunião. Então, sempre cuidado ao colocar vinculado a um canal, qualquer pessoa daquele canal pode participar. Se eu não quiser vincular um canal, eu deixo aqui sem a informação de canal, tudo bem, e aí mando só para as pessoas que eu quero, para que elas aceitem a minha reunião. Quando a gente cria uma reunião, eu vou criar uma aqui só para... Ô, Anne, você vai receber se você estiver assistindo, mas a gente depois cancela. Quando eu crio uma reunião no Teams, depois quando eu quiser acessá-la, eu posso vir aqui em opções da reunião e fazer algumas configurações importantes para essa reunião, principalmente quando a gente tem convidados que são externos ao Sebrae, que são fora da nossa instituição. O que a gente pode fazer nessa reunião? Eu posso dizer se eu quero que as pessoas ignorem o lobby. O que significa? As pessoas não precisam falar, Josi, cheguei, eu posso entrar na reunião? E eu vou lá, admito a pessoa e permito que ela entre. Eu digo que elas podem ignorar. Elas podem entrar direto, não precisam me avisar. E aí, quem que eu quero que ignore o lobby? Todo mundo da minha instituição pode ignorar, todas as pessoas, geral, mesmo que sejam fora do Sebrae, ou não, as pessoas da minha organização podem ignorar, mas o restante não. Sempre permitir que os chamadores ignorem o lobby. Isso significa que tem algumas pessoas que podem entrar na reunião por discagem, elas discam do próprio celular. Eu quero que elas entrem direto, ou não, eu quero que elas me avisem. E aí, no meu caso aqui, eu não quero ignorar, eu quero que eles me avisem quando chegar e quando sair. E eu posso dizer quem que eu quero que sejam os meus apresentadores da reunião. Todos, pessoas da minha organização, qualquer um que seja do Sebrae que vá participar dessa reunião, ou não, só pessoas específicas. Daí eu vou colocar quais são os participantes. Aqui, por exemplo, vai estar a Anne. Ou não, eu quero que seja só eu não quero mais que ninguém apresente. Isso significa que as pessoas não vão poder compartilhar a tela, mas voz e áudio, em qualquer uma das opções, as pessoas podem, mesmo que elas não sejam apresentadores. E durante a reunião,
acontecendo, eu também consigo mudar o status daquela reunião. Eu consigo dizer da pessoa dentro da reunião. Eu consigo transferir ela de participante de convidado para participante, que ele ganha um pouquinho mais de permissão. Eu consigo transferir de participante para apresentador, que significa que ele vai compartilhar a tela. A gente tem aqui também pelo Teams chamadas que a gente pode fazer facilmente. Então aqui eu tenho algumas pessoas de descagem rápida que eu posso acionar por vídeo ou por telefone. E aí é bem legal falar que se a gente fizer isso pelo nosso celular, é como se fosse uma chamada telefônica mesmo, mas aí usando internet, né? Você não vai gastar os créditos do celular, enfim. Eu posso ver os meus contatos. Eu posso ver o histórico de todas as ligações que eu fiz e que aconteceu. Eu tenho uma caixa postal, onde caso pessoas não consigam falar comigo, elas podem deixar uma mensagem: olha, Josi, preciso falar com você urgente, e depois eu vejo essa mensagem aqui. E eu posso fazer uma chamada, sem buscar lá no descagem rápida, eu procuro aqui por um nome e disco para aquela pessoa. E aqui em arquivos, nada mais é do que uma réplica ali do meu OneDrive, que eu posso acessar facilmente daqui, ou eu posso ver meus arquivos recentes, ou eu posso ver os meus arquivos compartilhados lá no Teams entre minhas equipes, meus grupos, ou eu posso ver os downloads de arquivos que eu fiz, ou eu posso ver o meu OneDrive aqui dentro. E aqui também eu coloquei um atalho no meu, né? Aí vai depender de vocês, do meu stream para os meus vídeos favoritos. Então, eu favoritei alguns vídeos que eu posso ver aqui dentro. Acho que a última coisa que eu queria mostrar é que eu vi que tinha algumas pessoas com dificuldade de abrir reuniões para o Teams, só que usando o próprio Outlook. Então, aqui no meu calendário do Outlook, eu vou marcar uma reunião aqui, futura, colocar um dia qualquer aqui, quero uma reunião para esse dia, e aqui eu vou selecionar que eu quero essa reunião usando o Teams. Aí ele gera um link aqui para mim da sala. Neste link mesmo, eu posso mudar as opções, cliquei ali em opções da reunião, faço aquelas configuraçõezinhas que eu falei para vocês, que eu mostrei, e agendo a reunião. Quando eu faço isso, ela aparece para mim lá no calendário do Teams, fica todo bonitinho. A única diferença de fazer pelo Outlook e não fazer lá pelo calendário do Teams é que eu não consigo fazer com que ela seja vinculada a um canal por aqui. Se eu quiser fazer vinculada a um canal, eu tenho que fazer lá pelo calendáriozinho do Teams. Dri, assim, para a gente não passar muito, isso era o que eu queria compartilhar, né, com vocês. Espero que tenha sido produtivo. Eu vi que tem algumas perguntinhas aqui também, que dá. Tem sim, Ju. Não sei se você quer passar por elas. Eu anotei, eu não sei se você fez alguma marcação. Eu estou com 3 perguntas aqui que eu vi que passaram aqui desse último assunto. As outras depois a gente pode ir respondendo por e-mail. O Gabriel Bittencourt perguntou se a pessoa externa, lá no Equipes, tá? Naquele item Equipes do Teams, se a pessoa externa tem que ter e-mail da Microsoft para ter acesso e ser inclusa no grupo? Não precisa ter e-mail da Microsoft. Qualquer e-mail que não seja da Microsoft, ele entra como convidado, né? Então pode ser um Gmail, pode ser qualquer e-mail. Tá. Assim como para uma reunião também. Tá. A Adaíbe perguntou, ainda no item equipes, a Adaíbe perguntou o seguinte: eu posso criar uma equipe só com os clientes? Por exemplo, ela criar uma equipe só com um grupo de empresários que ela está trabalhando um certo projeto, alguma ação específica? Pode, mas eu acho que a gente precisa, enquanto a gente está falando de clientes, daí a gente precisa, de repente, estruturar um modelinho de equipe que a gente tenha mais segurança e entender como trabalhar melhor com eles. A gente pode pensar nisso, Adaíbe, depois a gente troca uma ideia quanto a isso, tá?
Ok, a terceira e última pergunta que eu consegui anotar mas a Renata está falando o seguinte, mas o convidado precisa ter o Teams instalado? Ai, gente, fugiu. Não, não precisa. Quando você está fazendo uma reunião, né, ou você copia aquele link e manda para o seu convidado, WhatsApp, onde quer que seja, se ele tiver o Teams instalado, ele vai perguntar, você quer acessar pelo Teams ou pelo Chrome? Ou pela web, né? Ou pela web. Então não precisa ter instalado, ele vai só, tipo, ingressar na reunião como um convidado. A Simone ela perguntou o seguinte, como visualizar todos os participantes da reunião na mesma tela? Quando a gente está na reunião do Teams, tem hora que não aparece, né? No Teams, ele suporta 9 pessoas por vez. Então, tem um quadrantezinho, né? 3 pessoas, 9 por vez. Mas para as pessoas aparecerem, elas têm que estar com a câmera ligada, senão elas vão aparecer como aquelas letrinhas assim embaixo da reunião. E aí vamos imaginar que tenham, sei lá, 50 pessoas na reunião. Lá nos 9 vão aparecer pessoas que falaram por último ou que estão falando. Legal, gente, olha só. Nós já estamos com 1h22 de live, foi necessário. Josi, o pessoal está pedindo um módulo 2, para ver tudo um pouco mais. Eu imagino que a gente pode ter talvez uma outra, que não seja uma live, mas uma outra forma, que são gravar pequenos vídeos, porque aí você vai dentro da sessão equipe, você mostra detalhadamente cada funcionalidade que tem ali, na função marcar reunião, né? Porque é um planeta Teams, né? É o planeta Teams, nós vamos ter que fazer uma série aí, Planeta Teams, essa missão Metanoia vai ter que pegar esse foguete, tipo esse Planeta Teams, e explorar um pouco melhor esse negócio, né? Quando vocês usarem aí o Stream, o Teams, vocês não vão querer parar. Eu tô viciada, assim, no bom sentido, é muito bom. Porque quando traz facilidade, que organiza melhor, que centraliza as informações, né, que faz sentido para você, é viciante mesmo, né? E tem outros aplicativos que depois a gente pode falar mais sobre eles. A gente tem um Josi, particular. Não provoca, Josi, você vai ter que fazer uma live aqui de 3 horas, hein? O povo aqui já está ouriçado querendo mais. Mas a gente pode marcar, ver na sua agenda, porque na hora que você abre ali aquela agenda, eu falei, meu Deus, né? Como é que vai ser para marcar uma próxima live com a Josi com tanto compromisso na sua agenda? Eu esqueci que eu estava compartilhando tudo, né? Mas... Pois é. Né? Só para vocês verem que eu sou uma menina que trabalha. Não é? Oh, meu Deus. Então, Josi, mas aí a gente pode pensar assim, mas o pessoal, eu até provoquei, qual é o assunto que vocês querem ver no próximo módulo? Citaram todos, porque quer saber um pouquinho mais, né? Talvez assim, criando mesmo, já mais fazendo, né? Vamos fazer aqui agora uma reunião e você poder conectar, enfim. A gente tem que pensar um outro jeito. Se não for que não ser pela live, a gente pensa uma outra forma. Josi, eu queria te agradecer, né? Que dentro de tantos compromissos que você tem, que a gente viu ali, que você compartilhou, você achou um tempinho para estar conosco, né? Para nos ajudar nessa missão de desbravar um pouco mais essas ferramentas que nós temos à nossa disposição e que vai nos ajudar muito. Eu já estou com um monte de coisa anotada aqui para mim, que eu posso usar, né, no meu trabalho, no trabalho da Universidade Corporativa. Gostaria de agradecer muito o pessoal que participou bastante. O horário é meio complicado, mas a gente ainda está com um número bacana de gente aqui, né, disponível, se disponibilizando, já estendemos aí um pouquinho mais. E, gente, eu queria muito agradecer. Semana que vem a gente volta com outro assunto muito importante. Todos esses assuntos são conectados de uma forma ou de outra, né? Não é à toa que chama o C Conexão, está tudo conectado. São pequenas partes que formam um todo para nos ajudar nessa nossa transformação do mindset, né? Para um novo mundo, né? O novo normal, o novo agora, enfim. Mas eu queria despedir fazendo um outro convite. Às 15 horas, todo mundo aqui sintonizado para ouvir, né, a apresentação, a banda do nosso colega Humberto, que vai tocar aí sucessos do rock nacional e internacional, tá bom? Então, assim, com esse monte de coisa que a gente viu, também tem que ter a pausa para o descanso. Então, 20 minutinhos às 3 horas da tarde, vamos fazer a pausa, vamos relaxar a mente, vamos, né, curtir um pouquinho aí de música, prestigiar o talento do nosso colega, e depois a gente retoma as atividades, tá bom?
Muito obrigada, pessoal. Quinta-feira que vem a gente volta com mais uma live da UC Conexão. Obrigada, Josi. Obrigada, pessoal. Um abraço. Fiquem bem. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Se cuidem. Bom almoço. Um abração. Saudade de todo mundo. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.